Olá pessoal, quem está falando é o Thiago Tavares. Na aula de hoje a gente vai relembrar um pouquinho dos fundamentos de transistor e eu vou resolver um exercício de eletrônica analógica, um circuito contendo transistor, que é um circuito bastante usual que a gente chama de polarização da base, que é aquele circuito onde a gente tem uma resistência de base, uma resistência no coletor, porém não temos uma resistência no emissor. O emissor está ligado direto no terra. Tá? À medida que eu for resolvendo esse problema, eu vou relembrando com vocês os fundamentos da disciplina de transistores, ok? E em aulas futuras a gente vai resolvendo exercícios mais complexos. Fiquem ligados aí, não esqueçam de inscrever no canal para sempre estarem recebendo atualizações e informações sobre novos vídeos referentes às mais diversas disciplinas na área de engenharia e de ciências exatas, ok? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, onde tem o enunciado do exercício, ok? Muito bem. Esse exercício aqui, como eu disse, é um exercício de polarização de base. A gente tem aqui o resistor de base RB, de 240 kΩ, resistor de coletor RC, 2,2 kΩ, e a tensão VCE aqui é apenas a indicação, que é a tensão, a diferença entre a tensão de coletor e a tensão no emissor, ok? Alguns dados que são importantes a gente lembrar, tá? O beta é 100, na verdade esse também é um dado do exercício, e o VCE de saturação é 0,3 volts. O que significa VCE de saturação? O VCE de saturação é a tensão entre o coletor e o emissor quando o transistor está saturado, ou seja, o transistor, existe uma espécie de curto virtual entre o coletor e o emissor. Então, o que o exercício está querendo dizer é o seguinte: olha, se existir um curto entre o coletor e o emissor, o transistor vai apresentar uma tensão entre o coletor e o emissor de 0,3 volts. Então, mesmo que a gente, de certa forma, considerasse um curto, ainda existe uma queda de tensão. Tá? Nos transistores, no caso de transistores ideais, muitas vezes, essa queda de tensão, essa diferença de potencial entre coletor e emissor durante a saturação é considerada zero. Isso nos leva a crer também, então, que a tensão entre base e emissor, embora este exercício não tenha deixado claro, a propósito, este é um exercício de um concurso público para técnico em eletrônica, tá? Que, se não me engano, caiu em uma prova da UFOP, há alguns anos atrás, ok? E no exercício não foi informado qual era a tensão VBE, ou tensão entre base e emissor, a ser considerada. Como existe uma tensão VCE, isso, de certa forma, nos dá uma indicação de que o transistor não é ideal. Logo, para resolver esse problema, eu vou considerar que a tensão base-emissor também não será ideal. Se fosse ideal, seria zero. No caso não ideal, a gente considera como sendo 0,7 volts. Muito bem. Uma das equações mais básicas que tem em resolução de circuitos envolvendo transistores é que IC, que é a corrente de coletor, é igual a beta vezes a corrente IB. E outra equação básica na verdade, uma igualdade, uma similaridade, que diz que a corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente de emissor. Ela tem uma pequena diferença, mas para a grande maioria dos exercícios, tá? Exceto em projetos que exigem uma exatidão um pouco mais, vamos dizer assim, fina, exceto nesses casos, a gente pode sempre considerar que IC é igual a IE. E, como eu disse, eu considerei o VBE como sendo 0,7 volts. Então, vamos às equações. Primeiro, partindo da equação IC igual a beta B, para que a gente calcule a corrente IC, a propósito, qual foi a pergunta do problema? Esqueci de falar da pergunta do problema. O que foi solicitado no problema foi: defina a corrente, responda qual é o valor da corrente IC em miliamperes e o valor da tensão VCE em volts. Então, para a gente achar o valor da corrente IC, a gente parte dessa equação. IC igual a beta B. Só que para a gente usar essa equação IC igual a beta B, embora eu já saiba que o valor de beta é 100, eu preciso de saber o valor de B, para poder multiplicar o beta pelo IB.
Como é que a gente calcula o valor de IB? O valor de IB ele é calculado da seguinte maneira. Nessa linha aqui, a gente tem 12 volts, ok? A corrente IB é a corrente que está passando por esse resistor aqui de 240 kΩ, correto? Então, para a gente poder identificar a corrente que passa por esse resistor, a gente precisa de verificar a diferença de potencial dos terminais do resistor e dividir pelo valor do resistor. Qual o valor da diferença de potencial? Aqui nós temos 12 volts, claro, porque está ligado diretamente na tensão, na fonte de tensão VCC. Mas e nesse ponto aqui? Qual o valor dessa tensão? É muito simples a gente descobrir. Lembrem que a tensão daqui para cá o VBE é 0,7. Então, nós temos uma queda de tensão daqui para cá de 0,7 volts. Se daqui para cá a gente tem uma queda de tensão de 0,7, então, se eu fizer o sentido contrário, eu tenho um acréscimo de tensão de 0,7 volts. Como aqui é zero, 0 mais 0,7 volts igual a 0,7 volts. Então, eu posso considerar que a tensão nessa linha aqui, nesse ramo aqui, é 0,7. Para calcular, então, a corrente B, eu faço 12, que é a tensão aqui, menos 0,7, que é a tensão aqui, dividido por 240 kΩ. Então, 12 menos 0,7 dividido por 240K. Agora, vamos esquecer um pouquinho o circuito e só resolver a equação matemática. IC é igual a beta e B, não é? Então, vamos escrever aqui, que é igual a 100, que é o valor de beta, vezes o valor de B. Eu simplesmente repliquei essa equação aqui, ó. Então, beta 100 vezes o valor de B. O que eu fiz? Mantive o 100 aqui em cima e esse 240K eu escrevi aqui embaixo, na forma de 240 mil. E aí eu pude cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E aí, no final das contas, ficou 11,3, que é o resultado de 12 menos 0,7, né, pessoal? Dividido por 2.400, que é o que sobrou depois que eu cortei esses dois zeros aqui. 11 dividido por 2.400, uma conta matemática bastante simples. Ela não dá um resultado que dá exato na terceira casa decimal, que é o que a gente está procurando para uma corrente, né, da ordem de miliamperes. Ela dá algo em torno de 0,004708. Só vocês pegarem uma calculadora que vocês vão ver que vai dar isso daqui. Tá bom? Se a gente está querendo a resposta em miliamperes, a gente tem que pegar essa vírgula e andar 3 casas para frente. 1, 2, 3. Então a resposta seria o quê? 4,708 miliamperes. Como a maioria das respostas na época do concurso, né, mostravam apenas resultados que tinham apenas uma casa decimal, então a resposta, arredondando, 4,708, arredondando dá 4,7 miliamperes. Ok? De posse da corrente C, a gente consegue calcular o VCE, que é a segunda pergunta. Como? Aqui, agora, ao invés de olhar esse ramo do circuito, a gente vai olhar o outro ramo. Aqui eu tenho uma tensão 12. 12 menos essa queda de tensão, menos a tensão VCE, vai ser igual a zero. Então, 12 menos, qual o valor dessa queda de tensão? IC vezes RC. Lei de Ohm. Qual o valor dessa tensão aqui? VCE. Exatamente a tensão que eu quero calcular. Então, vamos escrever a equação. VCC menos ICRC menos VCE igual a zero. VCC menos ICRC menos VCE igual a zero. Passando o VCE para o lado de cá e invertendo os lados da equação, fica VCE igual a VCC menos ICRC. Nós temos o valor de VCC, que é 12 volts, temos o valor de IC, que foi calculado, 4,7 miliamperes, e temos o valor de RC, que é 2,2 kΩ. Lembrando, pessoal, é muito fácil às vezes a gente esquecer que mili é 10 a menos 3 e quilo é 10 a 3. Então, quando eu escrevo essa equação, como é que eu coloco? VCC, 12 volts, menos
IC 4,7 vezes 10 a menos 3. Por que eu estou colocando desse jeito? Porque quando eu faço vezes 10 a menos 3, eu estou colocando o IC em amperes. E aí a resposta minha final já vai sair em volts, que é o que eu estou procurando. Vezes 2,2 quiloohms. Multiplico por 10 a 3. Dessa forma, eu posso cortar esse 10 a menos 3 com esse 10 a 3. Lembrando que quando a gente multiplica duas potências de 10, a gente mantém a base. E somos expoentes. Menos 3 com mais 3, 0. 10 a 0, 1. Então, a resposta fica o quê? 12 menos 4,7 vezes 2,2, que é 10,34. 12 menos 10,34 dá 1,66, que é aproximadamente igual a 1,7 volts. Estou faltando um Vzinho aqui, que eu coloquei aqui embaixo. Dessa forma, a gente tem o IC e o VCE final. Concluindo a questão. Fica a dica, estudem sobre transistores. Nos próximos vídeos a gente vai ver alguns exercícios com um pouquinho mais de complexidade. Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Até mais.